Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todo mundo, muito bom revê-los aí agora de forma presencial, muito embora o povo está mascarado, mas está todo mundo muito charmoso. Gente, vamos lá. Antes de discutir a questão da nossa aula de hoje, explicar da nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que nós vamos ter que fazer as atividades, como é que ficou a questão das nossas notas, etc., para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, mas vocês ficarem mais de boa. Gente, vocês se lembram bem? A nota de estágio era dividida assim, ó. Vou colocar aqui para vocês só relembrarem, ó. N1, N2 e N3. Beleza, ó. Ficava assim, ó, de 0 a 3, de 0 a 7. Aqui é uma prova, aqui as atividades. Aqui de 0 a 10, prova. Aqui de 0 a 3, prova. E de 0 a 7, atividade. Vamos lá. Então, inclusive, eu lembro que na nossa última aula, que a gente chamou naquela terça-feira, dia que paralisou, eu ia marcar a prova de vocês para 15 dias depois, já estava até marcado. Mas enfim, aí aconteceu tudo, né, que aconteceu, eu achei que ia ser um período mais curto, né, mas... Então, o que eu fiz nessa N1 aqui, ó? Essa N1 aqui, eu fiz isso aqui, ó. Então, eu peguei os 10 pontos e dividi nas atividades. Então, nós já eliminamos uma prova que nós teríamos. Então, quem fez todas as atividades direitinho, não teve problema, vai ter a nota tranquila aqui da N1, joia? Por quê? Porque senão, imagina, ainda marcar uma prova e ia gerar uma dor de cabeça danada. E tem pessoal que tem muito mais dificuldade, que é mais difícil tirar dúvida, né? Então, eu optei dessa forma para a gente não ter problema. E na N3? Na N3 eu optei da outra situação. Na N3 nós também teríamos uma prova que vale 3 pontos e as atividades 7 pontos. Então, o que eu fiz? Aqui eu peguei e substituí essa prova por mais uma atividade. Só que é uma atividade diferente. Esta atividade que vai valer 3 pontos, que é uma atividade específica sobre busca de jurisprudência. Justamente para ensinar vocês como é que procura, como é que acha. Então eu já fiz isso nesses momentos de ociosidade que nós tivemos aí esses dias para trás. Então eu já montei o trabalho na nossa próxima aula. Então eu já entrego para vocês. Este trabalho aqui vai ser entregue na última semana de aula. Então se você quiser já adiantar esse trabalho no dia que você estiver de boa e já fazer, você pode fazer. Ele consiste em busca de jurisprudência. Então cada um de vocês, eu já montei a planilha, vai receber um tema diferente. Então, por exemplo, investigação de paternidade, outro, investigação de maternidade, outro, danos morais por inclusão na SPC e Serasa, outro, dano moral por bagagem extraviada e assim por diante. Então, peguei a planilha, primeiro eu montei todos os temas, e aí depois eu coloquei lá, sorteou, e aí cada um saiu com um tema diferente. Então, cada um vai ter um tema diferente. O objetivo é vocês aprenderem a procurar jurisprudência. Então, vocês vão aprender, porque isso é necessário, joia? Então, essa é a nossa atividade. Essa atividade vai valer 3 pontos. Então, você também fizeram de boa, sem BO, joia? E aí, a nossa prova, essa prova que não tem como escapulir, é aquela que a gente faz lá na última semana de aula. Na verdade, a gente faz faltando 15 dias para acabar a aula. E aí, a gente faz essa prova valendo 10. Ou seja, se você fez todas as atividades aqui bonitinho, não deu BO, aqui também você tem 20 pontos, cara. Você vai vir para cá só para colocar cereja no bolo. Como eu disse lá na nossa primeira aula, o objetivo desse estágio, vocês viram como é que funciona, como é que funcionava, né, que mudou um pouco. Era você aprender, você tinha a chance de refazer, de consertar, etc. Então, quem fez todas as atividades não tem problema, joia? O que me preocupou é que, por exemplo, nessas atividades que estão aqui para receber, essas atividades foram corrigidas antes das nossas aulas pararem, né? Então, estão lá. E eu vou explicar como é que funciona esse negócio de papel. Por exemplo, aqui tem aluno que lá atrás já tinha copiado peça da internet, 2 peças da internet, de 4, 5, já tinha 2 copiadas. Então, assim, aí já é outra situação mais complicada. Mas só para vocês entenderem, nós fizemos, salvo engano, 11 atividades, não é isso? No portal. 11, são 11. Então, cada atividade vai valer menos que 0,70. Mesmo se você teve problema com a atividade, não refez, etc., também não é nada assim alarmante. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês viram, o portal está aberto até o dia 24. Então, se você deixou de fazer uma atividade, etc., igual, por exemplo, eu vi alguns lá que postaram atividade contrária, errada, né? Em vez de postar que tinha que postar, postou outra, etc. Então, vocês têm até dia 24, que é domingo, para consertar, colocar todas as atividades para não ter problema, joia? Por que fizeram
O aluno postou duas atividades dobradas, tipo, vamos pôr, era o alvará, exemplo, dano moral. Aí ele colocou 2 alvará e não colocou dano moral, entendeu? Então quem teve esse BO, depois confere, porque dia 24, então, tem o fechamento das atividades, aí já era, não tem mais o que fazer, né? Então deixa bonitinho lá, beleza? Às vezes pensa, deve ter salvado o arquivo errado, sei lá, mas aí vai dar BO, né? Porque não é a atividade que vocês fizeram. Joia? A questão da nossa atividade. O estágio, diferente das outras matérias, você pode até optar em não fazer uma atividade. O nosso não tem como fazer estágio sem fazer atividade. Porque senão eu vou ficar falando aqui, vai virar outra aula teórica que vocês já tiveram. Então, por isso que a gente faz as atividades, fazer atividades cada aula, né? Tirando desta aula de hoje, que não tem atividade, porque como tem o fechamento de nota, hoje não tem. E aí tem o negócio da semana tal, eu já tinha passado um número de atividade maior, queria ter passado 10, já entramos em 11, então tá de boa. Como é que vai funcionar a atividade? Igual, por exemplo, na nossa aula que vem, a gente entra em contestação, resposta ao processo, na verdade. E aí a gente vê contestação, reconvenção, então a gente faz a atividade, faz aqui, e como o nosso tempo é muito curto, nós temos aí 1 hora, você vê que no começo do semestre, vocês lembram, a gente tinha metade da aula de discussão e a outra metade era fazendo atividade. Então você imagina, você vê uma redução, né? A redução do tempo, então vai ficar mais gostoso. E essa atividade, então, ela vai lá, você vai protocolar ela no portal, e eu pego por lá, faço a correção e eu vou explicar como é que funciona. Por quê? A Secretaria de Saúde, junto com o Ministério de Saúde, Secretaria da Saúde aqui de Sinop, junto com o Ministério de Saúde, eles proibiram isso aqui, ó, papel. Sabe por quê? A gente tem o maior cuidado do mundo. Aí vamos pôr, todo mundo de máscara, bonito, sorridente, etc. Mas na hora que você está na sua casa, você não está de máscara, luva e escambau, não está. Então você imagina, por exemplo, igual essa aqui foram corrigidas antes, mas você imagina que, por exemplo, nós estamos aí, eu acho que, salvo engano, eu tenho quase 300 estagiários. Uma peça por semana são 300 atividades. Isso aqui, ó, na hora que você misturou a sua com a dela, acabou. Então, tipo, aí virou o badel todo. Então foi pedido que não utilizasse papel, evitar, etc. Então, por exemplo, essas atividades elas vão ser devolvidas para vocês, e a partir de hoje, então, as nossas atividades ficam no portal. Eu tentei várias metodologias, que eu falei que eu estou já preparado, porque eu tentei imprimir a atividade de vocês no portal, corrigir, digitalizar e devolver. Horrível. Num dia deu um tanto assim de papel, tanto assim, ó, porque imprimir aquilo tudo, aquele negócio não deu certo. Então, qual foi o melhor jeito que eu encontrei? Por exemplo, vocês vão mandar atividade, inclusive essas, né? Eu vou receber atividade, né? Tá lá no portal. Eu vou fazer para vocês um relatório de correção. Como assim? Eu fiz assim, por exemplo, peguei lá, o aluno João, tá lá, atividade 7, tá lá, João da Silva, 7º noturno A. Aí tem lá, atividade 7, nem embaixo está lá, o endereçamento está incorreto, tal coisa. Ao invés de fazer a correção na atividade, você receber a atividade também física, você vai receber o relatório. Então você pegou sua atividade, junto com a correção, você vai ver o que está certo, o que está errado na sua atividade. Foi o jeito... Exatamente. Foi o jeito assim, mais fácil que teve, mais fácil que eu digo assim, menos pior, porque você imagina que eu tive que criar uma pasta para cada turma, uma pasta para cada aluno, e dentro dessa pasta, uma pasta para cada atividade de cada aluno. Porque, por exemplo, a atividade que vai ter que corrigir, eu vou ter que ter as duas, então uma e a outra, imagina, cara. Mas eu preferi chamar para mim essa responsabilidade, esse monte de papel, de organizar um monte de arquivo, do que para vocês, vai ficar muito complicado o sistema. Então, por exemplo, essas peças ser devolvidas para vocês, quem que é o representante aqui? O Deolívio não foi Na ausência é você, né? Então, antes para quem terminar a aula, eu já deixo com você. E aí, na verdade, eu já deixo com você aqui as planilhas de assinar. Você assina todas elas aqui, ó. E aí, então, você fala com o pessoal para pegar as atividades com você, joia? Aqui tá as atividades. Aí tinha um pessoal que estava irregular, né? Quem regularizou até aquele último dia de aula, tá ok. A secretaria do núcleo voltou a funcionar ontem. Então, assim, quem não regularizou ainda, dá tempo de ir lá e tentar regularizar a situação, que ficou faltando alguma coisa e tal, porque as atividades todas já estão corrigidas, inclusive 12 irregulares, que eu tenho que entregar isso para vocês. Então, agiliza quem não tinha regularizado. Se você não tiver atividade aqui, é porque não tinha regularizado até a data daquela terça-feira que nós tivemos aula. Se regularizou naquela semana, amanhã a menina vai mandar quem já está ok. Então, tipo, aí depois eu deixo você, a gente combina um dia que você vai estar aqui, eu venho, eu deixo com você, eu deixo com o representante, sem problema, tá? Como é que você vai fazer? Por exemplo, você vai pegar essa atividade aqui. Se ela tiver que refazer, você pode refazer ela manuscrita ou digitalizada, ou
digitada, tá? Não tem problema. Sabe por quê? A gente vai ter que fazer meio que adaptar a situação. Nós estamos vivendo uma situação que é atípica. Eu, por exemplo, nunca recebi atividade digitada, vocês sabem disso no primeiro dia, mas nós vamos ter que adaptar a situação, porque como é que nós vamos fazer? Imagina, então tipo assim, às vezes você vai ter mais atividade, e aí digitado eu sei que mesmo para vocês é mais rápido também fazer. Então você com a correção aqui, e com ela, podendo fazer ela digitada, mas não é obrigatório, se você quiser fazer ela manuscrita, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum, mas eu deixei a opção, então, se quiser fazer manuscrita, digitado. Quando nós paramos, a ideia era receber as atividades manuscritas. E aí, então, na reunião com o Rodolfo, com o pessoal da secretaria, nós não podemos fazer isso, vai dar problema para vocês. Para mim, eu ponho luva lá, dou umas pingas das mentiras. Então, eu dou um jeito e resolvo, mas eu acho que, a gente tem que evitar, a gente está com o maior cuidado do mundo, ficar essa trocação de papel, isso vai dar merda, cara, desculpa, vai dar problema. Depois fica lá o áudio, né? Depois eu ponho o pi. Então, olha só, porque tem que gravar, né? Então, enfim. Então eu vou deixar com você, aí você assina todas elas para mim, para não virar bandé, no finalzinho da aula eu dou um minutinho, apesar de a gente ter aqueles minutinhos depois de vocês saírem e tal, então aí você, o pessoal que já está aqui, já pega com você, tá? Então essas daqui já são para devolver pelo portal, tá? Então essas daqui também já são. As atividades, essas que estão lá no portal, como ele fecha dia 24, e aí o que acontece? Não tem o pessoal que alterou a atividade, não sei o quê? Então tudo que eu tinha feito perdeu. Então eu vou esperar dia 24, quando é o prazo final para não ter mais nada. E aí então eu mando para vocês até na segunda, terça eu mando para vocês as atividades que tem que fazer. Mas essas daqui, igual eu falo, essas foram corrigidas no padrão hardcore. As do portal, eu já falo para vocês que eu obviamente eu não vou ter como colocar vírgula, ponto, não tem como. É que eu vou fazer um relatório tipo, na linha 18 faltou uma vírgula antes do vem, não tem. Então assim, não tem como fazer, vocês sabem disso que eu adorava a canetinha, né? Então, vírgula por vírgula, que é mania, então fica prejudicada a questão de português, esse tipo de coisa que aí não tem, a não ser as coisas mais complicadas que aí não tem jeito, tá? Então é isso. Dúvida, moçada? Acho que eu expliquei tudo. A atividade da James Job, então não vai ter que devolver. Seria a primeira que você deu para a gente fazer, só que não foi. A primeira não vai dar oficial. Da James então, que foi feito em sala, né? Foi o último dia de aula. Exatamente, que eu optei. O que eu vou fazer? Então, mas eu preciso contabilizar porque ela está no meu relatório. Eu vou abrir hoje, eu tinha até esquecido. Eu abro hoje no portal para poder fazer o protocolo dela lá. E vocês fazem o protocolo dela lá. Aquela relatória, a última que eu acho que o senhor deu para algumas turmas, nós não fizemos. O senhor tem como mandar para a gente, sei lá, para quem quiser fazer, tentar fazer? Eu não mandei para vocês, não? Você mandou a aula. Faltou o caso, né? Me pede no grupo lá que eu mando para vocês, aí eu não esqueço. Depois eu mando para vocês. Ela não vou receber, mas assim, é bacana fazer para poder... Porque ela é uma peça diferente das que nós fizemos. Exatamente, ela é outra peça consumerista, que ela é bem consumerista, inclusive. Mas beleza, eu coloco lá. Ou então eu coloco, junto com a aula de hoje, eu coloco o caso lá para vocês. Acho que é mais fácil. Aí vai ter gente que vai confundir, né? O problema é esse. E a bolsa é obrigatória para entrega. Então, eu não sei como é que eu posso fazer. Eu vou pensar num jeito, eu mando no grupo, acho que é mais fácil. Joia, moçada? Entenderam? Tranquilo? Joia? Então, gente, vamos lá. Quando a gente vai discutir inicial, hoje é a nossa última vez, graças a Deus, que a gente discute inicial. Algumas coisas têm que entrar na cabeça de vocês. E aí, qual foi o objetivo de hoje? Professor, só mais uma coisa. Pode falar. O senhor passou umas questões para nós respondermos, né? Sim, na aula passada. Para colocar lá a pré-fundamentação. Só o artigo. Só os artigos. Só. Né?
Gente, ó, lembra quando nós vimos a estrutura da peça? Toda hora a gente colocava um pedacinho e ia discutindo. Este gabarito aqui da inicial, ele meio que tem que entrar na sua cabeça de alguma forma. Sabe por quê? Toda inicial, se você souber esse gabarito aqui, você dá conta de fazer. Eu posso ter algum tópico aqui que não vai ter na minha petição inicial, mas se eu conheço a estrutura da peça toda, eu tenho certeza que você faz qualquer inicial. Se vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam isso, vocês podem ter visto que a inicial, na verdade, é uma grande decoreba, a estruturação dela. A gente muda o conteúdo da inicial, mas a inicial em si é a mesma coisa, endereçamento, qualificação do autor, etc. É a mesma coisa. O que muda é o conteúdo, mas é a mesma forma. Por exemplo, naquela retificação de registro civil, eu não tinha preliminarmente e não tinha qualificação do réu. No alvará, eu não tinha qualificação do réu, mas a ideia da inicial é a mesma para todas as peças, a mesma coisa. Do mesmo jeito que nós vamos ver na parte da aula que vem da contestação. A estrutura da contestação e das respostas é a mesma em todas as peças. Vai mudar o conteúdo, as teses serem discutidas, mas a estrutura é a mesma, joia? E aí o que acontece? Então, deparando com essa situação dessas correções das atividades, então, até hoje, o que eu fiz? Eu separei alguns pontos que merecem mais atenção de vocês e é o que eu vejo que tem mais dificuldades. Então tem alguns macetes aí que podem auxiliar vocês na hora de montar a peça. O primeiro deles é o endereçamento, isso é a primeira coisa que a gente faz na peça, né? Juízo, dá. E aí neste momento então, tem duas regras de competência: competência quanto à matéria e competência quanto ao foro ou território, tanto faz. Joia? E aí, quando a gente trabalha competência quanto à matéria, em regra nós temos 3 e mais uma que cai pela janela. Joia? Como é que define regra de competência quanto à matéria? A competência quanto à matéria, basicamente, ela está definida na ordem constitucional. O Código de Processo Civil também é competente para legislar a respeito de competência. Mas a grande maioria das competências que estão lá no CPC são competências quanto ao foro, ao território, domicílio do autor, domicílio do réu. Tá? As competências quanto à matéria e regras são definidas pela União, e aí a grande maioria está lá na Constituição Federal, civil, penal, trabalho, assim por Justiça Federal e assim por diante. Só qual que é o macete quando a gente vai fazer peça simulada? Lembrando que a gente não tem acesso a algumas informações que você teria se você, por exemplo, estivesse fazendo um caso prático, real. Exemplo, se eu estou ingressando com uma ação de adoção aqui em Sinop, eu sei que vai para a vara da infância e juventude. Mas quando nós trabalhamos com um caso simulado, nós temos basicamente 3 competências e mais uma que entra no pacote. E como é que eu defino essas regras? Como eu faço para acertar a competência quanto à matéria? Gente, tem um macete. Competência quanto à matéria, a gente vai por eliminação. A primeira delas, que a gente começa, é a família e sucessões. Eu faço uma pergunta: tem defunto? Você fala, tem defunto sim. Por que tem defunto? Porque nós temos 3 ações que, em regra, são distribuídas na família e sucessões: inventário, arrolamento e alvará para levantamento de valores deixados por decujos, que inclusive nós fizemos 2, a da Jenny Joplin e a dos 2 meninos lá, que é dos irmãos, sei lá, pai e filho. Joia? E aí o que acontece então? Se não for nenhuma dessas 3, muito provavelmente é uma das outras 2 competências, família ou civil. Só que, qual que às vezes é a dificuldade do aluno? Por exemplo, eu poderia ter uma ação de prestação de contas em família e sucessões? Prestação de contas é civil, tá, gente? Conteúdo civil, purão. Posso ter? Olha só, e se essa prestação de contas fosse uma ação incidental? O que é incidental, professor? Quando ela vai ser distribuído por dependência. Pode. E é aí que você, às vezes você se confunde num caso prático. Olha só, imagina a seguinte situação. Você ingressa com o inventário e você pede então que seja nomeado inventariante. Lembra? Nomeação de inventariante. Você pede. O juiz defere. Junto com a nomeação do inventariante, ele coloca você também como administrador do espólio. E dentro dessa administração do espólio tem uma empresa. E essa empresa, ela gera renda, gera dinheiro. E aí, o que você
inventariante começa a fazer? Você não, um outro inventariante que você não faria isso. Começa a desviar o dinheiro da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem um faturamento de 10 mil, mas na verdade você só declara 2 mil e começa a embolsar 8 mil. E aí imagine que eu também seja herdeiro e eu descubro isso. O que eu faço? Eu entro com uma ação incidental de prestação de contas distribuído por dependência na ação de inventário. Então, muito embora ela seja uma ação autônoma, poderia ser, como eu vou discutir uma prestação de contas daquele procedimento, daquele processo, eu vou distribuir por dependência. E adivinha qual vai ser a competência, então, desta ação de prestação de contas? Família e sucessões. Por quê? Porque ele vai ser distribuído junto com aquele processo que já estava em curso. Antigamente, poeticamente, amarrava um barbante no processo, era assim, que era o processo em apenso que falava. Hoje a gente distribui por dependência no PJE, mas a mesma coisa, existe o mesmo barbantezinho amarrado eletronicamente, entendeu? Ou seja, o processo distribuído por dependência vai seguir o processo principal. E aí, como ele vai seguir o principal, a competência é do principal. É isso que eles chamam de avocação de competência, ou prevenção de competência, juízo prevento, que é aquele que eu já tenho um processo em curso e eu vou discutir alguma coisa nele numa nova ação. Isso que a gente chama de prevenção, prevento, cada um chama de um jeito diferente, ok? Então, olha só que doideira. Essa foge da regra que eu falei das 3. Mas consegue entender que ele depende de uma daquelas 3 que eu falei? Então, muito embora ele seja cível, como ele é por dependência, ele vai para família e sucessões. Mas, basicamente, família e sucessões será inventário, arrolamento e alvará para levantamento de valores deixados por decujos, que foi o que vocês fizeram. Joia? E família? A competência quanto à matéria de família, nós partimos principalmente pelo título lá, do direito de família, que está lá no seu Código Civil. Cara, eu posso falar para vocês, o maior número de demandas que nós temos é em direito de família. Acredite, porque um dos maiores capítulos do Código Civil é família, né? Família, você tem casamento, anulação de casamento, divórcio, conversão, separação e divórcio, e assim por diante. Tem ação pra caramba, alimentos, filiação. Família é gigante o capítulo que tem o título lá do Código Civil. E acredite, tudo aquilo que está nesse título aí, desse capítulo, vai para qual vara? Família. Joia? Então olha que bacana, você só vai colocar cível por eliminação. Se não for família e sucessões e não for família, será cível. Esse é um macete. Joia? Por que eu estou dizendo isso? Que tem uma galera que está errando, de bobeira. E a competência quanto ao foro? A competência quanto ao foro, ela depende de que você seja humilde. Lembra que eu disse? Toda vez que você monta uma inicial, você tem que ler o artigo 53 do CPC, que explica sobre as regras de competência. Se você é um ninja do direito, você não precisa. Mas se você for um pouco mais humilde, você vai olhar o artigo 53. Essa é a dica que eu tenho para dar. E além disso, nós podemos ter leis especiais, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Alimentos e assim por diante. E às vezes as leis especiais também definem regra de competência, a questão de preferência no feito, não é isso? Joia? Qualificação, eu nem vou perder tempo de falar, porque está todo mundo fazendo direitinho. Tá tranquilo. Qualificação do autor, do advogado e do réu, nem preciso perder tempo, porque está sendo tranquilo. Vocês já entenderam que aquilo é uma decoreba, nome, nacionalidade, estado civil, graças a Deus. Tirando o pessoal que não viu o vídeo e coloca lá automático copia, viu que tem erro, porque no próprio vídeo eu falei que ia fazer de propósito, né? Enfim, deixa pra lá. Quanto à profissão, aquelas informações, enfim. Vamos lá. Pré-fundamentação. O que chama atenção em pré-fundamentação, e eu tenho que falar isso com vocês para a gente não perder muito tempo. Olha só, moçada. O verbo, né? Lembrando só a questão do verbo que é o propor, e em regra, todas as iniciais são propor, salvo os procedimentos de jurisdição voluntária, que é requerer, tipo alvará, emancipação, que é aqueles que estão no 725 do CPC. Tirando aqueles, o resto é propor. Esse é o macete. Inicial eu uso propor, salvo os procedimentos que estão no 725 do CPC, que aí eu uso requerer, ou requerer, tanto faz, beleza? A pré-fundamentação da peça, gente, olha só, eu dei uma dica para vocês, e alguns, tipo assim, às vezes passou batido. Sabe qual pré-fundamentação que você sempre começa? Pelo CPC, porque é o que vocês mais esquecem, por isso que eu dei a dica. Você fala, professor, eu lembro do tio Norton ensinando a pirâmide do tio Kelsen.
E ele falou comigo que existe uma hierarquia de normas. Cara, para. Nós não estamos discutindo hierarquia de norma em pré-fundamentação de peça. Eu só estou falando que com base em qual lei, qual artigo eu estou ingressando com uma ação. Eu não estou discutindo se o CPC é hierarquicamente inferior ao CEF. Esquece disso. Aqui isso para nós é irrelevante. Irrelevante. Porque é pré-fundamentação de peça. Por que eu dou a dica de começar pelo CPC? Porque este é o que vocês mais esquecem. Por isso a dica. Joia? E aí olha só. Toda inicial eu uso o 319. Salvo os procedimentos de jurisdição voluntária que eu não coloco. Lembra disso? Então você começa pelo CPC. Então toda inicial tem o 319, menos aquelas demandas previstas no 725 do CPC. Esta é a dica. E aí olha só, por que você começa pelo CPC? Porque o CPC, cara, é o que vai instrumentalizar a sua ação. Você vai colocar a fundamentação de direito material também, mas o que vai instrumentalizar a sua ação é o CPC. Lembra que o direito processual serve para instrumentalizar o direito material? Basicamente é isso. Então olha só, todo caso, quando você vai analisar, a primeira pergunta que você tem que fazer, igual a tia de matemática ensinava para vocês, lembra os dados que você escrevia, para no final das contas aplicar a regra de 3, enfim. Você vai fazer o seguinte: vou ou não vou pedir justiça gratuita? Cabe ou não cabe justiça gratuita? Essa é a primeira pergunta que você faz, depois de ter vindo competência. Vou ou não vou pedir? Porque se você for pedir justiça gratuita, qual o pré-fundamento você vai usar? O 98 do CPC. Então você vai começar pelo 98 do CPC. Então você precisa, na hora já de montar a sua pré-fundamentação, saber o que você vai usar. E a primeira pergunta é essa: vou pedir ou não vou pedir justiça gratuita? Cabe ou não cabe? Cabe. Então eu já vou colocar o 98. Joia? Se eu pedir justiça gratuita e não cabe, ele tem uma multa, né? Eu explico já. É a questão de pedir justiça gratuita enganando o juízo. É diferente. É aquela que você poderá ser condenado até o décimo de tinha que pagar 10 vezes. Mas o fato de pedir justiça gratuita e ter ele denegado não gera multa. É só se for comprovada a má fé de quem pediu, tá? Em regra seria isso. Olha só, então eu tenho que saber se eu vou ou não vou pedir justiça gratuita, porque se eu for pedir, eu vou ter que colocar o 98. E aí eu tenho uma segunda pergunta: é urgente ou não é urgente? Sabe por quê? Se for urgente, no conceito bem genérico, você vai pedir tutela, e aí eu já vou usar o 300. Ou ainda, se for numa ação de alimentos, você fala: é alimentos? Ah, eu tenho uma tutela nominada, que é alimentos provisórios, então eu não vou usar o 300, vou usar o 4º da lei de alimentos. Joia? Por que eu estou falando isso? Sabe o que tem acontecido? Vocês têm feito assim, ó, com fulcro no artigo 319 do CPC, artigo 5º, inciso 5 da CF, artigo, exemplo, 100 do Código Civil, depois, artigo 98 do CPC. Vocês não estão condensando a legislação. Se você vai usar CPC, você vai colocar 98, 300, 319. Código Civil, artigo 1, 5 e 10. CF, 5, 10 e 15, entendeu? Eu coloco a pré-fundamentação junta. Isso você precisa. Hierarquia não precisa. A ordem não. Mas condensar e juntar a fundamentação de cada código precisa. E é isso que não tem acontecido. Eu sei que professor, eu tinha esquecido. Depois eu vi que cabia justiça gratuita. Por isso que eu estou te dizendo, essas duas perguntas: vou pedir justiça gratuita e é urgente, faz toda a diferença na hora que você for pré-fundamentar. Porque se você responder que sim para um e sim para outra, você vai usar o 98 e o 300. Beleza? E aí fica 98, 300, 319, e aí você mata. Dependendo do procedimento, vai outros artigos, tá, gente? O que eu quero dizer? Gente, olha que doideira. Nós tivemos 7 atividades em sala. E eu me lembro perfeitamente de ter explicado para vocês que nós usamos como pré-fundamentação da justiça gratuita e inclusive de fundamentação o artigo 98 do CPC. Inclusive nas primeiras correções de vocês, você lembra até riscal da CF, que diz lá que o Estado prestará acesso à justiça de forma genérica. Lembra disso? Cara, eu não sei o que aconteceu.
Eu não quero acreditar que você está olhando o modelo de internet, vocês não fariam isso. Mas o pessoal começou a fundamentar na lei 1060/50, que inclusive o 98 do CPC revogou. Entendeu? Estou dando a dica, está aberto o portal, inclusive, para arrumar, tá, gente? Eu estou dizendo isso, porque nós não usamos o 1060/50, porque o artigo 98, ele revogou o artigo 1, 2 e 3, que inclusive versava sobre a justiça gratuita na lei 1060/50. Por isso que eu falei que nós usamos o 98, porque no 98 e seguintes, ele traz os 4 procedimentos da justiça gratuita: concessão, denegação, revogação e impugnação. Pode ler. Tudo que versa sobre justiça gratuita está no 98 e seguintes. Então, gente, não usa o 1060. Se você colocou, arruma lá que está em tempo, está feio, está errado. Joia? Aí você corre o risco de nem precisar arrumar, né? Vai que você ia ter que refazer. Por isso que se tiver, vou mandar refazer, só de sacanagem. Mentira, para isso. Além disso, gente, cuidado por pecar por excesso. Sabe o que acontece? O excesso é muito maneiro em estágio, eu acho, que mostra que você quer mostrar que sabe e tal. Só que olha só, eu preciso colocar o artigo 53 do CPC, que é o que versa sobre o foro, se é no domicílio do autor ou do réu. Eu preciso? Não. E aí sabe o que acontece? Às vezes você coloca lá o artigo 53, inciso 2, e não me coloca o 319. Ou seja, isso que a gente chama de pecar por excesso. Você colocou uma coisa que eu não preciso, eu não sou obrigado a colocar, e esqueceu o que é obrigado a colocar. O 53 eu não preciso. O artigo, a salvo engano, 82, que é dos honorários, eu não preciso. O artigo do Ministério Público eu não preciso. Eu não preciso, gente. Aí, agora fala, professor, eu gosto de colocar tudo. Vai ficar gigante. Porque se fosse, é igual, por exemplo, tem gente que coloca lá a pré-fundamentação do 319, inciso 7, que é o da audiência de conciliação, na pré-fundamentação. Filho, se você colocar o 319, inciso 7, você tem que colocar o 1, que é o do endereçamento, você tem que colocar o 2, que é da qualificação, você tem que colocar o 3, que é dos fatos do fundamento jurídico, você tem que colocar o 5, que é o dos pedidos, entendeu? Por isso que nós colocamos 319. Nós não colocamos 319, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não coloca assim, joia? Então isso que eu tenho que chamar a atenção. Juntar. Outra coisa. Imagina você entrando com uma ação assim, ó. Então o fulano de tal, através do seu advogado, ele vem na presença do magistrado, com fulcro no CPC, na Constituição Federal e na lei do idoso, propor a ação de tal coisa. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda há pessoas que colocam a pré-fundamentação apenas a lei. Eu tenho que colocar qual artigo da lei? Artigo, exemplo, 62, 63 da Lei de Registros Públicos, artigo tal e tal do CPC. Eu não posso colocar com fulcro no CPC, no Código Civil e na Constituição Federal. Eu posso fazer isso? Da mesma forma, eu também não posso fazer isso com lei especial, com fulcro na lei de alimentos, na lei do idoso, na lei de tal, entendeu? Esses são os maiores erros que eu tenho observado. Então, cuidado. Nome da ação está tranquilo, qualificação está tranquilo. A única coisa que alguns ainda se esquecem é que após qualificar o réu, eu não paro no endereço eletrônico, eu coloco lá, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Lembra disso? Joia? Os fatos. Gente, para poder falar de fatos, o que eu tenho que dizer é o seguinte: fato é redação. É redação, cara. E, muito embora existem algumas dicas para escrever fatos, eu lembro que eu mandei até um vídeo para vocês lá do epitâmato de Quintiliano, funciona, ajuda pra cacete. Mas olha só, em regra, fato, cara, é redação. Se você tem dificuldade de escrever fato, provavelmente tem dificuldade de escrever um texto que não fosse também um fato de uma ação. Então aí fica um pouco mais complicado. Existem alguns macetes dos fatos, vocês lembram disso. Não usa o nome, não coloca fundamentação. Quem ainda tem dúvida, depois assiste aquele vídeo lá, que senão a gente não tem tempo de explicar. Assiste lá que lá explica, tá? O que eu quero falar com vocês, por isso que eu estou acelerando, do preliminarmente para baixo até os dos direitos. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma, mas quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo, eu posso garantir que a maior dificuldade de vocês se denomina de argumentação jurídica ou fundamentação da peça. O que é isso? A estrutura do preliminarmente para baixo, ele compreende 3 momentos: mini-fato, fundamento e pré-pedido à conclusão, não é isso? O da justiça gratuita, eu passei para vocês a estrutura do fundamento e do pré-pedido. E aí vocês, cada caso, só vão colocar o mini-fato, que geralmente é 2 linhas, no máximo 3 linhas, não dá mais do que isso. Joia?
Agora, o da audiência de conciliação, vocês viram que é um parágrafo só, que é um textinho padrão. É a opção, designação e a citação com efeito multa. Vocês viram isso? Ou, no caso da opção, a intimação para comparecer, né, sob pena de preclusão. Mas enfim, olha só. Agora o restante. Tutela de urgência, inversão dos ônus da prova, estou falando preliminarmente ainda. Quando eu digo para vocês que deve ter no mínimo 3 parágrafos, é porque eu tenho que ter no primeiro um mini-fato, de 2, 3 linhas. Depois o fundamento e o pré-pedido à conclusão, que quase todos que vocês fizeram, eu passei o pré-pedido à conclusão, correto? Agora, sabe qual que é a dificuldade de vocês? Esse meio. Como é que é o fundamento? E aí eu falei com vocês assim, falei, gente, não pode transcrever artigo. Você não pode pegar o artigo, copiar, colar, ou ainda pegar e escrever de novo, lembra disso? E eu acho que eu devia ter falado assim, não pode parafrasear o artigo, acho que faltou falar isso. Porque o que tem acontecido? A grande maioria tem parafraseado, diz assim, ó, exemplo, aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Aí você coloca assim, ó, fica obrigado a reparar aquele que causa dano a outro. E coloca outrem, coloca outro. Fala, professor, está fundamentado. Não, está parafraseado. E aí, olha só, você fala, então, como que fundamenta, professor? E aí nós vamos discutir agora o que eu quero. Olha só. Aqui tem algum mecânico? Aí eu precisava dar uma olhada regulada no carro, foi só para discutir mesmo, enfim. Olha só. Desculpa, cara, era só para saber, né? Tem alguém que mexe com computador, que assim, não, que sabe instalar impressora? Não. Olha só. Sabe o que acontece? Imagina a seguinte situação. Quando você tem um hobby ou uma capacidade técnica, já viu como é que você tem domínio sobre o que você fala? Exemplo, você fala, eu sou manicure, professor, eu sou cabeleireiro, eu sou vendedor. E aí o bom vendedor não tem que vender o produto dele, ele tem que conhecer. Vocês não estão vendendo, vocês não estão fazendo um bom serviço. Sabe por quê? De coração, não estou tirando vocês, mas eu queria ter o dom que vocês têm. Sabe o que vocês têm feito? Vocês têm feito peça, eu não estou falando do povo que está copiando, eu estou falando de vocês. Mas sabe como é que vocês têm feito peça? Com a lei do lado. E ninguém faz peça com lei do lado. Não, obviamente você faz. Mas sabe o que estão fazendo? Vocês estão tentando fundamentar uma peça lendo a lei. Eu não estou colocando em xeque o conhecimento de vocês. Mas se você conseguir fazer uma peça bem argumentada, pode escrever um manual de Código Civil, de família. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Só para vocês entenderem. Numa ação de alimentos. Como é que eu comprovo a verossimilhança da alegação? Com a certidão de nascimento, não é? É isso. E eu escrevo lá assim, ó, a verossimilhança da alegação para gerar a obrigação de pagar alimentos está anexada, qual seja a certidão de nascimento do autor. Você não escreve isso. Você escreve lá, ó, o autor é filho devidamente reconhecido do réu, conforme a certidão de nascimento anexo. Você acabou de demonstrar o que nós chamamos de verossimilhança da alegação, sem saber que você fez isso. E quando a gente argumenta, você faz exatamente isso que eu acabei de dizer. Você mostra que sabe o negócio, sem falar juiz, ou a garantia do resultado útil do processo, configura-se na situação que o autor é menor e poderá morrer até o final do processo. Escreve desse jeito? Não escreve. Só que lá, o autor não pode aguardar até o final do processo, sob pena de ter ceifado a sua própria vida, que é a garantia do resultado útil do processo, que seria, por exemplo, uma situação de tutela. Exemplo. O que tem acontecido? Vocês têm feito peças, gente, estou falando, gente, de forma heróica, para mim é heróico, porque vocês não estão lendo. O que eu estou te dizendo? Eu, tio Karate, eu vou fazer uma peça, eu faço assim, eu vou fazer uma peça, exemplo, anulação de negócio jurídico. Eu vou pegar um livro, vou ver, quando cabe a anulação de negócio jurídico, eu vou ler, falo, tá, beleza. Aí depois eu venho aqui e vou fazer a minha peça. Depois de ler isso daqui, eu já entendi quais são os requisitos, eu já entendi que o nome é imutável como regra, que a possibilidade de alteração é exceção, e para essa exceção tem que estar escrito em lei, e assim por diante. É isso que a gente fala, que quando a pessoa fala assim, ela tem uma bagagem jurídica, ou seja, ela estuda mais, ela faz fundamentação assim. Então olha só, nós estamos no 7º semestre, e vocês estão colocando agora em prática a teoria que vocês aprenderam lá no 2º, no 3º, no 4º, e por muitas vezes você esqueceu, porque você fez o que nós chamamos de conhecimento superficial, você estudou para passar,
Eu tô querendo acreditar que estudou, vocês não colou, mentira. Mas olha só, então o que aconteceu? Você estudou, passou. E às vezes, por exemplo, igual no semestre passado eu dei aula de execuções para vocês. Eu sei o que eu falei, mas se eu perguntar para vocês algumas coisas, eu acho que vocês já esqueceram. E eu sei que eu falei porque fui eu que dei a aula. Isso é normal com vocês, comigo, todo mundo. Então toda peça que você vai fazer, gente, infelizmente, se você não tem o dom de guardar cada palavra sobre cada coisa que você viu da faculdade do primeiro dia até agora, você vai precisar dar uma olhada em alguma coisa. Exemplo, você está fazendo uma ação de família, você vai ter que pegar, eu não gosto dele, vai ter que pegar um livro do Venosa, do Gonçalves, da Maria Helena Diniz, e não copiar o livro, filho. É lei. Fala, olha, casamento, o casamento, olha que lindo, tem requisito, tá. O divórcio nasceu com a emenda, foi a possibilidade de divórcio direta lá na emenda constitucional 66, que legal, olha, tal. E aí na hora que você vai fazer essa peça, e leu a lei, você vai tentar, vai estar na sua cabeça, o que você tem que escrever, quais são os requisitos, qual que é não sei o quê. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe como é que eu tenho certeza que isso não acontece na prática com vocês? Exemplo, na repetição do indébito. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês pediram dano moral, não foi? Porque eu falei para pedir. Porque nenhum dos senhores me colocou sob a chamada dos elementos da responsabilidade civil. O dano, o nexo causal, nem de forma indireta, tipo assim, igual eu expliquei da verossimilhança, que aquilo, tá lá, igual, conforme certidão de nascimento, você tinha que ter feito isso. Como assim eu tinha que ter feito? Porque não existe dano, seja moral, material, sem que você demonstre o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. E ainda mais quando é um dano moral, que ele é extrapatrimonial, ele fere a honra, lembra disso? Então, eu estou dando essa dica para vocês. Fala, como é que fundamenta, professor? Fundamenta sabendo, lembra disso. Quando você domina um hobby, você sabe fazer aquilo, você não sabe explicar aquilo para o outro, vocês não estão sabendo explicar isso. Porque, na verdade, vocês estão com a deficiência de ler só, ou tipo assim, o resumo do resumo, que é a lei. Vocês não estão tendo a interpretação da lei para entender como é que eu aplico a lei. Joia? E isso, por exemplo, vocês já tiveram isso aí para trás, só que ficou para trás, vocês esqueceram. Joia? Então eu estou falando para vocês, como é que eu vou fundamentar? Você vai fundamentar sabendo o que o direito diz. Se você pegar, a lei fria, tá aqui a lei fria da lei. Eu pego aqui a minha bagagem jurídica, junto com a lei, e aí agora eu vou escrever. Conseguiu entender? Eu não estou fazendo isso, lei e eu sozinho. Você está precisando de um meio aqui, e esse meio não pode ser, por exemplo, modelo da internet, que é visível, eu sei. Por isso que você fala, como é que o professor sabe que copiou da internet? Vocês estão achando que é zoeiro, porque eu grampei junto. Porque eu sei como é que vocês escrevem, eu sei como é que, vocês conseguem pensar. Na hora que eu vejo as palavras, eu falo, essa palavra não é do meu aluno, eu conheço meu aluno. Estou falando sério. Vocês vão ver, vocês achando que é zoeiro? Está escrito aqui. Eu não julgo vocês por ter feito isso. Não julgo, só vocês lembram que não vale ponto se você copiou da internet. Vocês lembram disso, isso é a regra, né? Essa é a nossa regrinha. Mas não me fala assim, como é que o aluno me chega e me explica todos os elementos da responsabilidade civil? Nós estamos em 60, só um faz isso, tem uma coisa errada. Porque em regra ninguém vai fazer isso. Por que eu estou explicando isso? Porque o que acontece? Se você pegar e cada peça que você fizer, você lê esse direito material que seja, cara, vai dar bom. Acredita em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque na próxima aula, nós vamos entrar em resposta ao processo. E eu vou passar um dever de casa para você. Se você não fizer, só lamento. Porque isso não é atividade para vocês fazerem. Não. Eu quero que você faça um teste. Pra você ver como é que se eu estou falando é mentira ou não. Se você achar que eu estou mentindo de qualquer jeito, nem faça. Para mim vai ser indiferente, né? Até porque a maioria de vocês, se atividades, vão passar mesmo. Então... Mas, eu quero que você veja isso, para você criar um ponto crítico. Na aula que vem, nós vamos basicamente trabalhar com isso daqui, E olha como é que isso é legal. Das outras turmas, eu já mandei até um livro. Você vê que não é mentira. Com 3 artigos, basicamente. Contestação, preliminar de mérito e reconvenção. Nós vamos fazer a peça semana que vem de contestação com reconvenção com pedido de preliminar de mérito. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já coloquei lá no disco virtual para vocês o livro disso aqui. Tipo assim, dá 5 páginas e tal. Leia esse conteúdo antes da nossa próxima aula. Tipo, no domingo,
ou antes de vir para a aula, vai estar lá, eu já deixei lá o livro para vocês. E aí vocês vão entender na hora que eu estiver explicando a peça, que você não vai ficar alienado. Você vai entender o que eu estou discutindo sobre a impugnação específica, que está aqui, ó, impugnação específica, que é um princípio. Você vai ver aqui, ó, princípio da eventualidade, está lá, isso aqui, ó. E na hora que eu estiver explicando que você precisa falar que não teve dano moral, mas se o juiz entender que houve dano moral, que esse valor não pode ser muito alto, você fala, esse cara é louco, ele está confessando. Não, você vai entender que isso chama princípio da eventualidade. Na hora que você vê que a gente tem que separar cada um num tópico, você vai ver que eu tenho que fazer impugnação específica, senão gera revelia. Então, quando você já faz esse teste, nós vamos ver contestação, preliminares de mérito e reconvenção. Não é só ler o artigo da lei não, tá, gente? O material que eu vou mandar lá é o livro de processo civil. Vocês vão apagar, obviamente, vocês só vão olhar e vão apagar com o direito autoral. Mas vou botar o livro inteiro, pra vocês entenderem. Olha isso, e aí na próxima aula nós vamos entrar nisso. Eu quero que eu não vou perguntar para vocês façam uma alta análise, já explicando como é que funciona, se ajudou ou não ajudou. E é isso que acontece com a peça. Que na hora que vocês forem fazer uma peça, por exemplo, se vocês observaram, na retificação do registro civil, vocês viram que tinha um material de apoio, tinha um artigo lá? Na alimentos gravídicos, você viu que eu fiz isso? Sem julgar, quantos leram o material de apoio? Entendeu? Então como é que você vai entender os alimentos gravídicos? Fala, professor, mas eu assisti a aula, cara, tipo aquilo ali é uma mágica tentar fazer, explicar alimentos gravídicos, explicar a peça em tipo 40, 50 minutos, é mágica, cara, que é impossível. A gente faz aqui em 2 horas, já é difícil, né? Imagina em 50 minutos, sentado na cadeira, o desespero que me dá aquela agonia, né? Enfim. Entendeu? Então, isso aqui que eu tenho que explicar para vocês, como dica, não é tarefa de casa não, tá, moçada? Gravado, hein, ó. Você poderia fazer um parágrafo de fundamentação? Faço. Você faria? Faço. Aí o pessoal vai copiar. Não, professor, você faz aqui e já apaga, só para você dar uma base que a gente está... Pode. Senhor, Então, eu cheguei a comentar para fazer. Tipo o que eu fiz dos fatos. Se eu faço mesmo, eu já assisti várias vezes. Então, ajuda, né? Então, a fundamentação ela baseia o seguinte, ó, vou te dar, sabe qual é o exemplo clássico? O da justiça gratuita. Para não falar um dano moral, vou dar um exemplo de justiça. Ó. O autor informa que não possui condições de arcar com as custas do processo, conforme declaração de hipossuficiência anexa e no termo do artigo 98. Isso é argumentação jurídica, isso é fundamentação. Eu não disse, ó, o artigo 98 dispõe que aquele que não possui condições deverá alegar no primeiro momento. Eu não falei nada disso. A argumentação, e eu sempre falo isso, vocês podem observar, a gente sempre termina nos termos de tal artigo, conforme tal artigo, mas eu vou ver se eu consigo gravar até sexta, eu juro que eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar, porque eu ia tentar semana passada, cara, mas eu vou falar muito sincero para vocês, eu acho que esse negócio deixa eu desligar isso aqui.